Olá, eu sou a Inês Sotomayor, da For the Future. E hoje quero aqui continuar a falar-vos sobre a mentira, mas numa perspectiva de estratégias. Como é que podemos nós também, pais, lidar com a mentira e ajudar os nossos filhos também a lidar com a mentira, para que não seja de facto algo que nos prejudique. Ou seja, nós sabemos que é algo natural, que vai necessariamente acontecer, e como eu até vos falei da outra vez, a título de curiosidade, todos nós mentimos todos os dias, não é? Também não sabia, portanto é quase que não dá para não acontecer de outra forma, não é? Mas uma coisa é aquela mentira que não nos afeta, que não nos prejudica, não é? Outra coisa realmente é o mentir, o padrão da mentira, e que isso realmente começa a ser quase que um vício, uma necessidade de se manter e de se continuar a fazer. Então, nós já vimos as várias situações em que ocorre a mentira, certo? Muitas das vezes por atender a necessidades e expectativas dos outros, para me sentir integrado e portanto, aquela inadequação que às vezes existe nas crianças e nos grupos, que isso seja colmatado, porque me comparo aos outros e portanto tenho essa necessidade também de sobressair, pela própria imaginação, como é óbvio, não é? E como vos disse, isto tende a ser em crianças mais pequenas, para evitar castigos, punições, para não sentir, ou melhor, pela uma necessidade emocional que eu tenha de ter essa aprovação também, e por aí fora. Mas pronto, assim, dentro dos grandes grupos, no fundo a mentira acontece por estas razões. Aqui o mais importante que nós, enquanto pais, podemos ajudá-los a lidar com essa situação é, mais do que nos zangarmos e dizermos que a mentira está fora de questão, e vou-vos ser sincera, é daquelas coisas que muitas das vezes tenho mais dificuldade eu própria de lidar, porque é um valor muito importante para mim. Pronto, a verdade, o sermos completamente transparentes, e isso para mim é algo que de facto me tira do sério, vou ser sincera. E tenho vindo a aprender a lidar com isso e a tentar gerir da forma mais... a perceber que aquilo não é algo meu, e sim algo que eu também tenho que ajudar e ensinar, para que realmente não me continue a tirar do sério também, não é? Portanto, também é uma coisa boa para mim. Mas esta ideia de, mais do que nos zangarmos e dizermos que aquilo é inaceitável ou que a mentira não é tolerável cá em casa, é importante é mostrarmos. Eu digo muito isto, que é nós sermos o espelho dos nossos filhos, no sentido em que, em vez de estarmos a dar um sermão, que vocês sabem que aquilo a certa altura entra por um lado e sai por outro, não é? É trazermos os factos. E como é que a gente traz? Espelhando. E então eu posso perfeitamente dizer, olha, eu estou a perceber que nesta situação eu vejo que isto, isto e isto é mentira. É mesmo assim? O que é que tu precisas para que me possas dizer a verdade? O que é que te está a incomodar, que sentiste necessidade de mentir? Porque eu minto por uma necessidade, para atender uma necessidade minha, certo? E então, o que é que ajudarmos a criança a perceber isto? O que é que tu precisas para que realmente sejas capaz de dizer a verdade? O que é que neste momento para ti é importante, e que por isso mentiste? Portanto, é algo que ela precisa, a tal aprovação, se calhar, ou tal evitando os castigos, percebem? Por isso é este espelhar, eu entendo que nesta situação isto e isto e isto é mentira, não é? Mais do que, às vezes até, e eu tenho ideia que também já vos falei um pouco sobre isso, que é, fazemos de conta do que é que estamos a ver, fazemos de conta que não estamos a perceber, e colocamos uma pergunta mesmo para eles escorregarem, não é? Mesmo para eles
se espalharem ao comprido. Com coisas tão simples como fizeste os trabalhos de casa, e nós sabemos perfeitamente que não, porque se calhar até vimos o recado na plataforma da escola, ou sei lá, qualquer coisa desse género. É trazer, ou seja, é também não darmos espaço a que a mentira aconteça, percebem? É quase, porque se eu pergunto, tu fizeste os trabalhos de casa, a tendência muitas das vezes, se calhar, é a criança dizer, para tentar disfarçar, para que os pais não se zanguem, não é? Porque é suposto, é as expectativas, a tal história, é a dizer logo, sim, fiz, e se calhar vai correr, despachar qualquer coisa só para fazer de conta, não é? Ou seja, não darmos espaço a que realmente essa mentira apareça. É, olha, eu vi na plataforma, ou no recado que a professora deu, ou o que for, que tu não fizeste os trabalhos de casa. Então, podemos agora ir fazer, ou de que maneira é que agora podemos então resolver o assunto? Percebem? É não quase que não dar o terreno fértil para que a mentira aconteça. E quando acontece lá está, trazer este espelho. Olha, eu vi que tu aqui me disseste que já tinhas feito os trabalhos e que isso afinal não aconteceu. O que é preciso agora resolver? Porque reparem uma coisa, pensem bem. Quando eu me zango por causa da mentira, nós queremos muito supostamente dar o exemplo, não é? É do que é que não se faz, do que é que não é permitido. E isso tem resultado. Ou seja, com isso nós temos conseguido que eles de facto não mintam. Se calhar não é... Ou seja, quando nós continuamos a ter o mesmo comportamento, e é isto que eu vos quero deixar aqui um bocadinho, se eu tenho um determinado comportamento porque quero algo, não é? Quero que eles parem de mentir e não está a funcionar, então o que é que eu também tenho de mudar para que realmente aquilo tenha resultados? Porque se eu continuo no mesmo padrão, eu vou obter a mesma resposta do outro lado, percebem? Por isso, nós ajudamos muito mais a parar, ou a diminuir a mentira, principalmente a mentira que seja prejudicial, que seja gravosa, quando, mais do que o tal castigo, mais do que o zangar-nos com a situação, é acolher no sentido em que eu percebo que estás a ter necessidade de mentir. Vamos agora resolver a situação. Vamos então aqui juntos encontrar uma maneira de solucionar. Porque o castigo, o zangar, só vai... Este acaba por ser um bocadinho um ciclo, não é? Fomentar ainda mais esse medo e, portanto, para a próxima, mesmo eu sabendo que isto se calhar não funciona, eu vou voltar a mentir, porque acaba depois por ser um padrão. E às vezes temos que ser nós a quebrar esses padrões e a quebrar esses ciclos e mostrar-lhes que sim, que há outras maneiras de trazer os assuntos, que há outras abordagens que são possíveis para além da mentira. Portanto, eu percebo que assim tens receio por não teres conseguido fazer os trabalhos, ou por estragaste aquele brinquedo ou aquele jogo e agora tens receio de vir contar. Então o que é que seria importante neste momento? Portanto, mais do que o zangar, percebem? É muito importante mostrar à criança que há outras formas de comunicação, que há outras abordagens que ela própria pode ter quando há, claro, receptividade da nossa parte, está bem? Por isso o convite que vos deixo hoje é realmente esta atenção a espelharmos mais aquilo que realmente está a acontecer do que a zanga, a reação imediata, aquele castigo imediato, e percebermos então em conjunto que necessidade é que o nosso filho precisa para sentir que a mentira é um caminho, portanto que outros caminhos é que ele também possa explorar. E gostava de saber depois que outros caminhos é que encontraram e que soluções é que os vossos filhos trouxeram, porque tenho a certeza que serão soluções fantásticas. A imaginação deles é inacreditável e traz-nos aqui coisas realmente muito boas e, portanto, também fico a aguardar. Eu sou a Inês Sotomayor, da For the Future, e juntos construímos para o futuro.